graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Estamos hoje mais uma vez reunidos aqui em momento de Santa Ceia, de nos colocarmos na presença do Senhor, de adorarmos a Deus, de agradecermos ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz por nós, pela oportunidade que Deus nos deu de hoje termos essa liberdade de adoração, essa liberdade de nos colocarmos na presença dEle, de nos apresentarmos diante dEle, lembrando do momento, do último momento, dos últimos instantes de Jesus, quando Ele ceiou com seus discípulos e ali Ele se preparava para se entregar na cruz por nós, para que hoje fôssemos salvos. Para aqueles que não me conhecem, que ainda não nos conhecem, essa é a Missão CBNS, Fábrica de Compromissados. Estamos aqui em Santa Ceia. Eu sou a Bispa Mariana Benson, estamos aqui à frente dessa Santa Ceia com a Bispa Nayara Cristine, com o Patriarca Batista Benson. E o nosso movimento, a Fábrica de Compromissados, ela é um movimento profético, onde nós somos orientados e direcionados no movimento profético, norteado por um tema profético no ano para nós. E no ano de 2024, o nosso tema profético é que 2024 é o ano do germinário, o despertar de um novo tempo. Eu queria que você repetisse aí para o seu irmão e dissesse para ele: este é o ano do germinário. Este é o ano do germinário. O despertar de um novo tempo. O despertar de um novo tempo. E o ano de 2024, queridos, esse ano do germinário, ele vai brotar, ele vai crescer. E muitos não vão entender como que uma terra tão devastada se tornou uma terra, um campo de tanta multiplicação dos planos de Deus. Amém. E nessa Santa Ceia de hoje, queridos, eu quero iniciar fazendo com vocês uma retrospectiva das duas últimas Santas Ceias ministradas pelo Patriarca Batista Benson, pela Bispa Nayara. E eu sugiro que aqueles que não assistiram ainda às Santas Ceias anteriores, que busquem no nosso canal e que assistam, porque elas vão impactar a sua vida. E relembrando um pouco, querido, da nossa primeira Santa Ceia, foi nos falado sobre um fenômeno muito importante. Um fenômeno que não está explícito em todo o contexto da germinação, mas que é um fenômeno fundamental, que é a condensação. Nesse fenômeno, queridos, o que acontece? Ele é o surgimento das primeiras gotas da chuva seródia que está brotando e lavando a humanidade e preparando-a para o último grande avivamento. O patriarca, ele falava sobre isso para nós, ele falava sobre esse contexto de germinação, sobre essa condensação que viria sobre as nossas vidas com o surgimento dessas gotas de chuvas seródias, dessas gotas de chuvas temporãs na nossa vida. E o patriarca, ele nos ensinava, queridos, que o estado gasoso, que o estado gasoso, ele era sempre a mudança do estado sólido para o estado líquido. E que nesse momento se surgia uma fumaça esbranquiçada. E aqui, queridos, quando ele nos ensinou isso, ele falava sobre isso para nós, foi preciso que nós entendêssemos que era necessário nós sairmos desse estado gasoso e nos colocarmos diante desse estado de água, desse estado líquido. E o que significava isso? Que nós precisávamos fazer com que o nosso estado de espiritualidade, ele fosse colocado em prática nas nossas vidas. Que esse estado de espiritualidade, onde nós nos colocávamos na presença de Deus, onde nós buscávamos a Deus, onde nós vínhamos para os cultos, nos colocávamos para aprender mais de Deus, para ouvir mais de Deus, isso viesse para a nossa vida prática. E desde janeiro de 2024, Deus, ele vem nos perguntando: o que você tem feito com as palavras proféticas que você vem recebendo?
O que você vem fazendo com as orientações que os profetas vêm te falando? O que você vem fazendo? Coloque em prática. Muitos cristãos, eles vivem de ir ao culto e receber de Deus. Mas eles não transcendem para suas vidas o que eles aprendem. Eles não colocam em prática o que eles ouvem, o que eles recebem em Deus. Só que chegou o momento de nós colocarmos em prática o que nós recebemos de Deus. Chegou o momento de nós colocarmos em prática o que nós ouvimos de Deus. Chegou o momento de nós pararmos de fingir que dormimos, de nós despertarmos, acordarmos para a vida que o Senhor nos chamou. E nós compreendemos ali, queridos, que em 2024 nós precisamos definir uma forma de agir segundo os planos de Deus para nossas vidas. Que em 2024 é um ano onde nós precisamos criar este ponto de conexão muito forte entre a vida espiritual e a vida prática. Que nós precisamos duplicar a nossa capacidade de percepção e procurarmos nos conectar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, buscar os nossos melhores recursos em nossas almas. E nós aprendemos ali que em 2024 a sua aliança com Deus precisa ser forte. Porque se ela não for forte o suficiente para suportar as pressões da vida, nós não conseguiremos estar em equilíbrio. Que nós precisamos ser fortes, porque assim haverá harmonia. E nós aprendemos também que a nossa força espiritual, ela depende muito dos elementos que nós colocamos na nossa vida espiritual. Quais são os elementos que você anda colocando na sua vida espiritual? Você ora, você jejua, você se coloca na presença do Senhor, você está reunido entre os irmãos, você está se fazendo presente diante de Deus, como discípulo, como amigo. O Senhor, Ele é seu amigo, Ele anda contigo, Ele participa das suas decisões. E quando nós entramos em contato, queridos, com o corpo frio, nós transmitimos calor a esse corpo frio. Essa foi outra coisa que nós aprendemos. Então, quando nós entramos em contato com o corpo frio, que pode ser uma pessoa devastada, uma situação, uma circunstância devastada, a nossa vida, ela produz um equilíbrio naquele lugar, naquela pessoa, naquela situação. Ela transmite a nossa temperatura, a temperatura necessária para que esse ambiente se transforme num ambiente de cura, num ambiente de sucesso. Já na segunda Santa Ceia, queridos, que nós tivemos ministrada pela Bispa Nayara, nós aprendemos sobre o estado de variabilidade. Diga para o seu irmão, variabilidade. Variabilidade. O que é essa variabilidade? Essa variabilidade, ela é a capacidade das células variarem, de mudarem, para que seja possível multiplicar essa célula. A bispa nos ensinava sobre isso na última Santa Ceia. E ali, querido, nós compreendemos que desde o início lá do germinário, de uma célula, da produção da vida, ela nos mostra que nós precisamos ter a capacidade de mudar. Nos mostra que desde lá do início, do germinar de uma célula, nós aprendemos que nós precisamos procurar os homólogos. Os homólogos, que são aqueles que se parecem conosco, que pensam como nós, que vivem como nós, que compartilham dos mesmos sonhos, dos mesmos projetos, dos mesmos objetivos, que nós precisamos buscar essas pessoas para nos aliançar.
E aqui nós entendemos que ao nos aliançarmos com essas pessoas, com esses projetos, com esses propósitos, nós nos fortalecemos e multiplicamos o nosso poder de multiplicação. E nós entendemos também que quando nós nos aliançamos com pessoas que não têm a ver com o nosso propósito, com o nosso sonho, com o nosso objetivo, e isso pode acontecer, essas alianças, elas se tornam um fenômeno chamado de translação cromossômica. Translocação cromossômica. O que é isso? É aquilo que traz prejuízo a nós, na multiplicação que nós precisamos fazer. E aí nós fomos alertados a termos cuidados com as alianças translocadas. Vira pro seu irmão e diga isso para ele: cuidado com as alianças translocadas. Cuidado com as alianças translocadas. Queridos, o Senhor, Ele nos orienta a isso, Ele nos adverte a isso ainda na nossa segunda Santa Ceia do ano de 2024. E a partir daqui, queridos, nós vamos aprender sobre o que acontece quando você se condensa. Quando você sai desse estado de vapor esbranquiçado. Quando você se torna o que você precisa se tornar. A partir daqui nós vamos aprender o que acontece quando você desenvolve essa variabilidade, se tornando alguém que se une a homólogos e não a relacionamentos translocados. E o tema da ministração de hoje, queridos, é a separação que alinha o propósito. Diga para o seu irmão: a separação que alinha o propósito. A separação que alinha o propósito. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no versículo de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Nós temos 2 versículos base para o ano de 2024, que é Romanos, capítulo 13, versículo 11 e Isaías 52, versículo 1. Romanos 13, capítulo 13, versículo 11, diz assim: e isso digo-vos, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Amém, amados? Amém, aleluia. Sacode aí seu irmão, diga pra ele: acorde! 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 Em Isaías 52, versículo 1, diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Amém, amados? Amém. E com este tema, queridos, a separação que alinha o propósito, como nós vimos ali, o ano do Germinare, nós estamos nos aprofundando na compreensão de como que acontece essa multiplicação celular. E para que ela aconteça, você precisa estar acordado. Amém. Você precisa estar desperto. Você precisa estar atento do que é preciso para nos tornarmos os maiores e os melhores conforme o propósito de Deus nas nossas vidas. Partindo do pressuposto, querido, que você conseguiu compreender e colocar em prática as etapas que o Senhor nos orientou na primeira Santa Ceia e na segunda Santa Ceia, nós entramos nessa fase de aprendermos a separar e aprendermos a nos realinhar, a nos alinhar, a nos organizar. E em meio ao processo de multiplicação, nós precisamos compreender quem realmente merece andar conosco, quem merece estar conosco, convivendo nas nossas vidas, quem merece compartilhar dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Nós precisamos reconhecer quem é homólogo conosco.
Porque essa é uma das bases da multiplicação. Porque o caminhar com pessoas, ela nos gera trocas. Nós oferecemos a elas e elas nos oferecem. E quando essas pessoas elas não são homólogas a nós, elas trazem prejuízos à nossa troca. E nesse momento de Santa Ceia, nesse momento profético que vivenciamos hoje, nós vivenciamos duas fases muito importantes do processo de germinare, que é a diacinese e a metáfase 1. Vira aí para o seu irmão, fala a diacinese. A diacinese. E a metáfase 1. Metáfase 1. E aí, queridos, nessa primeira etapa que nós falamos da diacinese, o que é essa diacinese? A diacinese, queridos, ela é um processo onde os cromossomos homólogos estão se separando. Eles são unidos apenas pelo quiasma. E nessa fase acontece a quebra do envelope nuclear e do desaparecimento nucleolo. Parece que complicou tudo, não é verdade? Vira aí pro seu irmão, olha para ele e fala, meu Deus, o que é isso? Tem que estudar biologia. Parece que complicou, mas é justamente o contrário, é quando facilita tudo. Entenda, querido, quem são os homólogos? São os iguais. Os homólogos são os iguais. Nós aprendemos isso na última Santa Ceia. Nós aprendemos na ceia anterior que nós temos que nos juntar com os homólogos. Aqueles que são como nós, que se parecem conosco, que vivenciam a mesma fé. Os que vivenciam os mesmos propósitos que temos. E agora nós precisamos entender que dentro desta união é necessário que exista uma separação. Nós não convivemos com essas pessoas diariamente, 24 horas por dia, 365 no caso de 2024, 366 dias no ano. Você não fica com essas pessoas todos os tempos, a todo momento. Só existem momentos de separação. E nós precisamos entender como que nós devemos nos comportar, como nós devemos ser, como nós devemos agir neste momento de separação. E aí dentro disso, quando nós aprendemos sobre essa diacinese, nós aprendemos que existem 3 fundamentos aí dentro. Que é o quê? A primeiro é o quisma, que é essa união em forma de X. Eles se separam, mas eles continuam unidos em forma de X. A biologia diz que eles se separam, mas eles ficam de braços unidos. Eclesiastes 4, queridos, de 9 a 12, são aqueles versículos que dizem que é melhor que estejam 2 do que um só. Porque 2 pessoas, elas trabalhando juntos, elas ganham muito mais. E neste momento em que nós estamos vivendo o germinare, é sobre isso que Deus nos fala. É que mesmo existindo a separação, nós precisamos permanecer unidos, de braços dados. Os braços dos cromossomos, queridos, eles se cruzam em formato de X. Isso é a principal estrutura responsável em manter os homólogos unidos. É o estar de braços unidos, de braços dados. Essa é a principal estrutura que une os homólogos. Ou seja, no momento de se multiplicar, no momento de se expandir, é o momento onde você vai se afastar do seu homólogo. Mas a pergunta é, o que te une a ele? Pergunta aí pro seu irmão, fale, o que te une? O que te une?
que te une? A mim. Seu homólogo. O que te une ao seu homólogo? O que te une ao seu marido, à sua esposa, ao seu namorado, quando ele não está de seu lado? O que te une ao seu pastor, à sua liderança, ao seu ministério? Quando você não está aqui dentro da igreja, quando você não está aí dentro da sua igreja, o que te une? O que te une ao movimento Mão pro Orizo, quando você não está aqui dentro conosco ou aí nos assistindo? O que te une a nós? O que te une ao seu propósito de vida, quando você não está ali literalmente trabalhando por ele? O que te une? O que te traz para perto? O que te aproxima? Aqui, querido, você entende bem o que é preciso, por que é preciso que ao seu lado esteja um homólogo igual a você, alguém igual a você, porque existe uma troca que fundamenta essa união. Algo meu passa para você, algo seu passa para mim. É isso que une os homólogos. Porque mesmo longe, nós permanecemos unidos. Nós permanecemos pertos. Nós não cruzamos os braços sozinho. Nós cruzamos o braço com o outro. Nós cruzamos os braços entre equipe, entre família, entre líderes como igreja. Nós nos unimos. E a partir daí vem o segundo fundamento do quisma, que é a quebra do envelope nuclear. E o que é esse envelope nuclear? Ele é um conjunto, queridos, de membranas que reveste o núcleo celular. Ele é um conjunto de membranas que reveste esse núcleo celular, separando o núcleo celular de um conteúdo citoplasmático que está em volta. Quando ele se rompe, ele libera o cromossomo. Sabe o que é o cromossomo, queridos? Ele é onde é formado o nosso DNA. É onde é formado o DNA da célula e tem um grupo de proteínas ali que permitem que o seu estado de condensação seja possível fazer análise. É possível fazer numerá-los. É possível saber exatamente o que compõe o seu DNA. O que é ele que carrega e que transfere os genes do que existe dentro de você, do que está sendo concentrado na sua vida para os seus descendentes. É o que faz a transmissão de quem você é para o outro. Ou seja, é nessa ruptura que nós começamos a transferir o nosso DNA. É nessa ruptura que nós começamos a transferir quem somos, o que somos. Quando você se une a outro e você cruza os seus braços com um deles no mesmo propósito, é necessário que você quebre as barreiras de proteção. Diga para o seu irmão, quebra as barreiras de proteção. Quebra as barreiras de proteção. Nesse momento é necessário você quebrar essas barreiras, você permitir que a multiplicação aconteça. Vire para o seu irmão e diga para ele, sem quebrar barreiras a multiplicação não acontece. Sem quebrar barreiras a multiplicação não acontece. Entenda, queridos, nesse momento você precisa quebrar o seu envelope nuclear, romper as suas barreiras, arrancar aquilo que te impedia de transmitir o seu melhor, a sua essência, os seus potenciais, as suas habilidades. Nesse momento, é um momento que essas barreiras precisam ser quebradas. Pare e pense nesse momento, queridos. O que vem te servindo de barreira para te impedir de se multiplicar?
O que é que vem servindo de barreira nesse momento, que vem envelopando você para te proteger, para proteger o seu melhor potencial, mas que hoje te impede de colocá-lo para fora e espalhar o seu DNA por esta terra? Me responda. Pense. Visualize. O seu DNA, ele precisa ser espalhado por essa terra. As suas ideias precisam ser espalhadas por essa terra. Os seus propósitos precisam acontecer. Você precisa crescer. Mas a pergunta é: até quando você vai continuar aí com o seu envelope nuclear, protegendo todo o seu potencial, protegendo todo o seu potencial e te pedindo de romper? Entenda, esse envelope nuclear, ele é importante. Ele precisa existir. Só que existe um momento que ele precisa ser quebrado. Ele existe protegendo os seus propósitos, protegendo os seus projetos, protegendo os seus sonhos. Enquanto você está ali na fase de planejamento, de estruturação, de organização, aonde você está procurando os seus homônimos para juntos com você cruzar os braços. Só que existe um momento em que essas barreiras, em que esse envelope nuclear, ele precisa ser rompido. Qual é o seu DNA, querido? O que você tem a oferecer ao mundo? O que você tem a oferecer às pessoas? O que você tem para oferecer de melhor para quem te serve, para quem te cerca, para quem está ao seu lado? Existia um momento na sua vida que andar sozinho servia. Só que chegou o momento de você buscar parceiros, de você buscar amigos, de você buscar pessoas que pensam como você, que vivem os mesmos sonhos que você, e você quebrar as barreiras para fazer com que o seu DNA se multiplique. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a hora do seu DNA aparecer, querido. Quem você realmente é? Quem você realmente é? Qual é a sua identidade? Qual a identidade que você desenvolveu? Quem é que você se tornou? Quem é você em Cristo? Quando esse envelope nuclear ele quebra, ele rompe, qual o DNA que vai passar para as pessoas? Quando o seu envelope nuclear ele se rompe, o que você tem a oferecer às pessoas? Quem você é? O seu melhor, ele já ficou escondido por muito tempo. Quebra o envelope nuclear que te esconde. Diga isso pro seu irmão, fale: o seu melhor já ficou escondido muito tempo. O seu melhor já foi escondido muito tempo. Fala pro irmão que tá do outro lado. O seu melhor já ficou escondido por muito tempo. Quebra essas barreiras. Entendi. Quebra o que te esconde. Bota pra fora. Glória a Deus. E aí nós entramos no terceiro fundamento, queridos, que é o desaparecimento do nucleolo. O que é esse nucleolo? O nucleolo, queridos, ele é o responsável pela síntese das subunidades ribossomais, que são as estruturas internas do núcleo. A maioria dos núcleos, eles possuem um nucleolo. Mas existem alguns núcleos que eles possuem 2 ou mais.
Nossa, bispa, aí olha, ficou tenso, ficou confuso. Esse nucleolo, querido, esse terceiro fundamento diz que o nucleolo ele precisa desaparecer para que a multiplicação ela aconteça. Ele é o responsável por essa síntese dessa estrutura das subunidades ribossomais. E o que são esses ribossomos, queridos? Eles são aqueles responsáveis em produzir proteína, que é responsável por repor a energia. A proteína, ela repõe a energia perdida, ela auxilia na defesa do organismo, ela transporta substâncias do corpo e ela atua no nosso sistema nervoso. Por isso que quando a gente está fazendo atividade física, a gente vai fazer dieta, é tão importante consumir proteína, porque é ela que repõe as nossas energias. Entenda, os nucleolos, eles precisam desaparecer para que outros se formem. Diga isso para o seu irmão, os nucleolos, eles precisam desaparecer para que outros se formem. Desaparecer para que outros se formem. Ou seja, queridos, para que grandes sonhos se tornem reais, Amém. E eles sejam espalhados sobre essa terra, aquilo que suga a sua energia precisa desaparecer, para que a sua energia esteja voltada para outras que de fato são importantes para essa multiplicação. Entenda, queridos, eu vou repetir isso para você. Para que os grandes sonhos eles se tornem reais e sejam espalhados sobre esta terra, aquilo que suga a sua energia precisa desaparecer. Aleluia. Para que a energia, para que a sua energia ela esteja voltada verdadeiramente para aquilo que de fato é importante. Amém, Deus. Amém, glória a Deus. O que vem sugando a sua energia? O que vem sugando a sua energia? O que vem desfocando o seu propósito? O que é pequeno e vem assumindo o lugar de coisas grandes? Qual nucleolo que tem que desaparecer para que o seu DNA se espalhe? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. E que você pensasse agora em como está a sua vida. E pensasse agora em tudo que compõe a sua vida. No que você faz, aonde você trabalha, em como você vive, em quem é a sua família, em quais são os seus propósitos. Você tem um legado a ser espalhado por esta terra. O que vem sugando a sua energia que te impede de se focar no seu propósito e de espalhar o seu DNA sobre essa terra? Olhe para mim, querido. Tudo aquilo que te suga, tudo aquilo que te afasta do seu propósito, que tira a sua energia, que consome a sua energia e te tira e te impede de gastar a sua energia com o seu propósito, precisa desaparecer. Vire para o seu irmão e diga para ele: espalhe o seu DNA sobre essa terra. Espalhe o seu DNA sobre essa terra. Esses 3 fundamentos, queridos, eles baseiam, eles definem esse primeiro fundamento que é o quisma. Agora nós entramos numa segunda etapa. Nós entramos na etapa da metáfase 1. Quando você consegue entender estes 3 fundamentos e coloca eles em prática,
nós passamos para uma segunda etapa. Nós passamos para um segundo processo dessa multiplicação. Nós entramos na metáfase 1. O que é essa metáfase? A metáfase, queridos, ela é a captura de cromossomos. Ela é a responsável por essa captura de cromossomos e ela os alinha no meio da célula para ficar pronta para a divisão. Ela pega esses cromossomos, ela pega o seu DNA e ela alinha para que elas estejam prontas para essa divisão celular, para essa multiplicação. Ela é a fase, literalmente, dessa divisão celular. E a perfeita ocorrência dessa etapa, queridos, ela é importante para que a separação desse material genético ela seja completa e de acordo com os números de cromossomos presentes na célula. Nessa fase, queridos, de separação e de alinhamento, é uma parte fundamental para essa organização. Para que essa multiplicação celular ela seja perfeita. Porque senão ela acontece de forma defeituosa. Ou seja, chegou o tempo de você pegar os seus sonhos e os seus projetos e alinhá-lo e dividi-lo com o mundo. Amém, Jesus. Vira para o seu irmão e diga para ele: chegou o tempo de você. Chegou o tempo de você Pegar os seus sonhos e os seus projetos. Alinhá-los. E dividi-los com o mundo. Vira para o seu irmão do outro lado e diz para ele: Chegou o tempo. Chegou o tempo de você pegar os seus sonhos e seus projetos e alinhá-los e dividi-los com o mundo. Chegou o tempo, querido, de você pegar os seus sonhos, os seus projetos, alinhá-los e dividi-los com o mundo. Não é hora mais de você ficar com eles guardados apenas na sua mente, guardados no papel. Chegou a hora de alinhar os seus sonhos, os seus propósitos, de você abraçar ali, passar os braços com seus homônimos e fazer com que esses sonhos se espalhem, se multipliquem, que o seu DNA seja espalhado sobre essa terra. Estamos entrando na fase do alinhamento de projetos. Amém. Do alinhamento de propósitos, do alinhamento de objetivos. Estamos entrando na fase de dividir para multiplicar. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração nesse instante e dissesse assim: eu preciso dividir para multiplicar. Eu preciso dividir para multiplicar. Nós precisamos, queridos, aprender a dividir para multiplicar. Nós precisamos estar alinhados com os nossos propósitos e com os nossos projetos. Amém. Amém, Jesus. Se condense. Para concluir, queridos, é importante você entender que você precisa se condensar. Que você precisa criar um ponto de conexão entre a sua vida espiritual e a sua vida prática. Amém. Que você precisa juntar as duas. Busque seus homólogos, aqueles que realmente são iguais a você, que pensam como você, que agem como você, que têm o mesmo propósito que você. Tire os translocados da sua vida. Vire para o seu irmão e diga para ele: tire os translocados da sua vida. Tire os translocados da sua vida. Amém, gente. Se condensar, querido, é você entender que quando você traz o seu espiritual para a sua vida prática, você se une a quem tem o mesmo pensamento que você. Você se une a pessoas que vivenciam as mesmas coisas que você.
Cruze os braços com quem realmente deve estar ao seu lado. Amém, Deus. Quebra a proteção que vem impedindo o seu melhor de fluir. Bote pra fora o seu melhor, querido. Amém. Dá uma sacudida no seu irmão, diga pra ele, bota pra fora o seu melhor. Bota pra fora o seu melhor. Barreiras. Quebra as barreiras. Quebra esse muro gigante que te impede de colocar pra fora o seu melhor. Quebra essa história de que eu não gosto de gente, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de amigos. Eu não compartilho a minha vida com o meu líder, com o meu pastor. Não chega perto de mim. Não chega perto de mim. Não preciso de ajuda. Não preciso de ajuda. Fala, Deus. Oh, Deus que fala na terra. Quebra da sua vida essa história É eu e eu de que mesmo. você nasceu para ser sozinho. Não! É eu. Você não nasceu para ser sozinho. Você só está procurando translocados para sua vida, querido. Eu por mim, mim por eu. Eu entendi, Senhor. Busque os homólogos. Tá bom. Esse é o momento onde Deus ele nos cobra isso. Às vezes a gente reclama, a gente chora, a gente se desespera, a gente vira e fala: Deus, nada tá dando certo na minha vida. Nada está dando certo porque você não está pegando o espiritual e colocando na prática. Porque você não está ouvindo o que Deus te fala e obedecendo. Porque você entra na igreja, fala com o profeta te dá um recado e você ignora. Quantos irmãos nós temos aqui? Quantos irmãos nós temos aí ouvindo a nossa pregação atrás das nossas telas? Que vão de igreja em igreja buscando profecias. Deus fala comigo. Deus disse o que eu preciso fazer. E Deus diz. Deus usa o profeta. Deus usa o pastor. Deus usa o líder. Deus usa o seu discipulador. E você, ignora. Ignora. Chegou a hora que Deus quer multiplicar a sua semente. Vivenciamos o ano do germinare. Aleluia. O ano do novo tempo. Esse tempo de devastação na sua vida é para acabar ainda esse ano. Ei, Deus. Glória a Deus. Esse tempo de destruição, esse tempo de devastação não é mais para existir na sua vida. Aleluia. Deus vira para nós e fala: acorde, desperta. Este é o ano do despertar. Desperta, acorda. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar que Deus ele quer nos abençoar. Mas que você precisa pegar o que você aprende e colocar em prática. Vire para o seu irmão e fala: chega de só aprender e não colocar em prática. Chega de aprender e não colocar em prática. Aprenda a ouvir e obedecer. Aprenda a fazer o que é preciso ser feito. Para de evaporar, como foi dito na ceia de janeiro de 2024. Na primeira Santa Ceia de 2024, pare de evaporar. Cruze os braços com seus homólogos. Ande com quem sonha com você, com quem projeta com você. Lembre-se, querido, 2024 é o ano do germinare. Germinare será o ano em que as primeiras gotículas de chuva seródias e temporã cairão sobre a terra devastadas. Aleluia! Amém, aleluia, Deus. Este é o ano que as primeiras gotículas das chuvas seródias e temporãs de Deus já estão caindo. Amém. Nós Aleluia. estamos em maio de 2024 e nós já vemos. Aleluia. O Senhor ele nos disse em janeiro, em outubro de 2023, quando nós recebemos esse tema profético,
Deus, Ele nos disse que nós viveríamos e vivenciaríamos essas gotículas, essas gotas, essa chuva Serode Temporã cair sobre essa terra. O objetivo de Deus, queridos, é fazer com que a sua semente multiplique e domine a terra. Amém. Amém, Jesus. O que você tem feito para que essa semente se multiplique? Se em 2024, queridos, você não colocar em prática tudo aquilo que você vem aprendendo, as suas sementes não irão se multiplicar e não irão dominar a terra. Você precisa colocar em prática tudo que você vem aprendendo. A primeira coisa que o Senhor nos disse no início do ano, em janeiro de 2024, foi: ei, para de evaporar, se condensa, Os nossos 2 versículos bases do ano de 2024, eles nos trouxeram alertas muito importantes. Em Romanos 13:11, o Senhor, quando Ele diz para nós: e isto digo, conhecendo o tempo em isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos dava um alerta, queridos. Já é hora de você despertar do seu sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que estávamos quando aceitamos a fé. Quando nos convertemos, quando nos colocamos na presença do Senhor e dissemos: Senhor, eu aceito a Ti como único Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Chegou a hora, querido, de despertarmos. Acorda. Já se passaram 4 meses. Nós entramos no 5º mês. 1/3 do nosso ano já se foi. Enquanto você dormia. Enquanto você não colocava em prática o que aprendia. Enquanto você não se reunia, não se unia com homólogos e procurava uniões translocadas. Chegou a hora, queridos, de entrelaçar os braços com quem pode te ajudar a crescer. Amém. Chegou a hora de entrelaçar os braços com quem pode te fazer multiplicar. Chegou a hora de entrelaçar os braços com quem pode te fazer dominar esta terra. Aleluia. Chegou a hora de quebrar as barreiras que escondem os seus melhores potenciais. Chegou a hora de fazer desaparecer o que é pequeno e fazer aparecer a grandiosidade de quem você é. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Diga para o seu irmão, querido, vire para ele e diga para ele: chegou a hora Chegou a hora de você fazer desaparecer De você fazer desaparecer o que é pequeno, o que é pequeno para aparecer a grandiosidade de quem para você é. aparecer a grandiosidade de quem você é. quem você é. Isaías 52:1, queridos, diz: desperta, desperta, veste-se da natureza, da tua fortaleza, ó Sião. Veste-se das tuas roupas formosas, ó Sião, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Amém, Jesus. Isaías 52:1, queridos, ele nos traz 4 ordenanças importantes que já foi falado nas 2 últimas ceias, porque são bases do nosso ano de 2024. Isaías 52:1 diz, quando diz: desperta-te, desperta-te, veste-se da sua fortaleza. Ele nos manda nos vestir de força. A força, querida, ela é um sentimento, não é essa força física somente, não. É se vestir de força, de um sentimento interior que está dentro de você. Você se sente forte. Ainda me sinto forte. Como se eu tivesse 15 anos, 20 anos.
Não importa a idade que você tem. A fortaleza que o Senhor, Ele diz aqui, é a força interna. Ainda tenho bastante força para fazer o que for preciso e vencer essa causa. Era o que Caleb e Josué diziam para entrar ali na terra prometida, 40 anos depois da promessa do Senhor, aos 80 anos de idade. Ainda tenho bastante força para fazer o que for preciso e vencer essa causa e vencer essa guerra. É dessa força que Deus está nos falando hoje. Vista-se do que você tem de melhor. É a segunda ordenança desse versículo. Veste-se das suas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Veste-se do que você tem de melhor. Isso é comportamento. O seu comportamento tem que ser os melhores. Nunca mais deixe entrar na sua vida incircuncisos. É a terceira ordenança. Quem são os incircuncisos, queridos? São aquelas pessoas que são separadas de você, que não tem nada a ver com a sua vida, com a tua história, que não faz parte do povo escolhido de Deus. O que você que é solteiro está fazendo procurando namoro com ímpio? Com pessoas que não professam a mesma fé que você? Com pessoas que não têm propósito de vida como o seu? Procure andar contigo pessoas que são homônimas. Amém. Homônimas. O incircunciso é aquele que não faz parte do povo escolhido de Deus. Não tem que andar com você. E os imundos, que é esse que a Bíblia diz, que o versículo cita, que nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Os imundos é a quarta ordenança. Nunca mais deixe entrar na sua vida imundos. Amém. Quem são os imundos? São aqueles que têm um comportamento que trazem revolta à consciência, de moralidade baixa, torpes. Nós devemos compreender, queridos, que os imundos, ele não significa uma pessoa suja só de corpo, uma pessoa suja de corpo, nojento, mas simplesmente aquele que não é aceitável, aquele que não é aceitável para participar das ordenanças sagradas. Tem muito crente dentro da igreja dizendo que é crente, mas não é, fazendo o que não deve fazer, o que não pode fazer, contaminando e imundiçando o altar do Senhor. Levitas que não se comportam como levitas, pastores que não se comportam como pastores, líderes que não se comportam como líderes. E o Senhor, Ele nos chama e nos ordena a mudarmos o nosso comportamento e procurarmos homônimos para andar conosco, a nos afastar, a deixar para trás, a nunca mais deixar que entre nas nossas vidas incircuncisos e imundos. O tema de hoje, queridos, é a separação que alinha o propósito. Você tem um propósito? Pergunte para o seu irmão, você tem um propósito? Você tem um propósito? Você tem um propósito? Vai perguntando aí para os irmãos que estão do seu lado, você tem um propósito? Você tem um propósito? Chegou a hora de separar. Chegou a hora de se dividir para multiplicar. Chegou a hora de alinhar o que é preciso e multiplicar, querido. Chegou a hora de multiplicarmos. Não dá mais para nos comportarmos como simples pessoas, como qualquer um. Chegou a hora de nos comportarmos como escolhidos de Deus para multiplicar as nossas sementes. Aleluia. O Senhor te chamou para multiplicar as suas sementes. Amém. O objetivo Glória a de Deus. Deus é multiplicar as suas sementes e te fazer dominar a terra. A unção que norteia o ano de 2024 é a unção da multiplicação e do domínio. Vivenciamos no ano de 2024
O ano do despertar. Glória a Deus. O ano aonde nós precisamos acordar. O ano do despertar de um novo tempo. O ano do germinare. O ano do germinare. Amém. É isso que nós vivenciamos hoje. Qual o seu propósito? Eu quero finalizar essa palavra de hoje trazendo essa reflexão. Qual o seu propósito diante de Deus? O que você busca em Deus? Aonde você quer chegar em Deus? Nós vamos finalizar essa ministração de Santa Ceia hoje, aonde eu te chamo a refletir sobre como você está para que a multiplicação aconteça. Se você conseguir ser obediente, se você conseguir colocar em prática aquilo que o Senhor tem preparado para você, aquilo que o Senhor vem te orientando desde o início do ano de 2024, a sua multiplicação será grande. A sua colheita será abundante. Você dominará essa terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coloque em prática aquilo que o Senhor vem te dizendo. Nós finalizamos aqui com você essa Santa Ceia e com a equipe que temos aqui. Estaremos ceando juntos nesse momento. Aconselho a você que está nos assistindo a procurar a sua igreja, a ceiar com a sua igreja, a se colocar na presença do Senhor, para junto com os irmãos estar compartilhando deste momento tão importante. Fique em paz e o Senhor abençoe. Amém?